Vamos voltar aqui então, ó. Nós paramos em 3 sessões, hein? Nós falamos, o pessoal tá chegando aí, graças a Deus. Ó, tá vendo que tá aumentando tudo, tá? Todo mundo voltando aí. Energia boa. 3 sessões nós temos então. A sessão de direitos possessórios, direito de posse, um direito autônomo, um direito exclusivo. Depois, sessão de direitos hereditários. Professor, eu posso vender um imóvel sem fazer inventário? Pode vender um imóvel sem fazer inventário. Normalmente o herdeiro não tem condições financeiras, o herdeiro ou os herdeiros, não tem dinheiro para pagar ITCMD, não tem dinheiro para pagar honorários advocatícios, escritura pública, a saída é fazer uma sessão de direitos hereditários. Não tem nada de absurdo, nada de irregular, nada de crime, como a gente escuta por aí. A sessão de direitos hereditários é sim um contrato atípico e é um contrato que nós temos que tomar muito cuidado. É um contrato que eu falo que é perigoso. Por isso o investidor de posse, Rogério, olha só que interessante, Rogério, olha como aquele sujeito que vem de fora, de outro país, investir em posse no Brasil, às vezes ele conhece mais a lei brasileira, Rogério, do que propriamente o próprio brasileiro, né? O próprio operador do direito. Né? É engraçado isso, eles estudam mesmo, não é à toa que eles ganham dinheiro com posse. Se você vai oferecer direitos hereditários para uma pessoa que é investidora de posse, ela não compra, Rogério, não compra, Cristiano. Todo mundo que tem um conhecimento básico foge de direito hereditário. É uma fria. O Cristiano fala assim, professor Júlio, apareceu por trás da minha vida, um baita apartamento onde eu queria, custa uns 550 mil, 650, o sujeito está apertado, ele me vende por 350, 380. Aí vai o Cristiano e olha, direitos hereditários, foge, fria. Direitos hereditários é muito perigoso, a posse já não é. A posse, claro, se a gente não fizer nada com a posse, só ficar com contrato de gaveta, contrato de cessão de direitos hereditários, direitos possessórios, a gente não vai conseguir regularizar esse imóvel. Qual que é a orientação para quem compra a posse? Compra a posse, faz um contrato correto, contrato certo, que é a cessão de direitos possessórios e afins, procura verificar, analisar a possibilidade da soma de posse, se for possível, distribua uma ação imediatamente do usucapião. Porque o usucapião, enquanto distribuído, ele poderá ser usado como matéria de defesa. Súmula 237 do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo. 237 do Supremo. 237. Quando distribuído, ele já tem um efeito. Claro, quando chegar na hora do êxito, do julgamento, se for procedente, resolveu. Aquela posse foi transformada em registro, em domínio, em propriedade. A súmula 237 é uma súmula que não pode faltar, hein? Nessas peças de usucapião. Quando você distribui a ação de usucapião e invoca a súmula 237, você consegue usar o usucapião em matéria de defesa das ações possessórias, como reintegração, manutenção, interdito proibitório. Você consegue utilizar, inclusive, até em relação de ação de alienação judicial, arbitramento de aluguel. É uma ótima tese de defesa, né, você poder invocar dentro da ação de usucapião. Por isso, qualquer usucapião na sua vida que você tenha a oportunidade de fazer, sempre mencione a súmula 237. Você está se preparando, você está se protegendo, você está preparando a zaga. Se vir lá alguma coisa, você está blindado, né? Então é importante trabalhar assim. Por que os direitos hereditários é tão complicado, tão complexo? Porque direitos hereditários, diferente da posse, primeiro tem formalidade. Eu posso comprar a posse fazendo uma escritura pública com o Calil, eu posso comprar a posse fazendo um contrato de gaveta. Não existe nenhuma lei que regulamenta, que obriga a fazer o contrato de cessão de direitos possessórios por escritura pública. Nós temos uma regra que o contrato de direitos possessórios, ele não tem uma formalidade. Não tem. Já o contrato de cessão de direitos hereditários, ele tem formalidade. Ou eu faço, Cristiano, por escritura pública, ou eu nem faço. Porque não vale nada. Não vale nada. E nós temos que saber até onde a gente pode chegar. Até para não induzir ninguém a erro, não orientar a erro, não fazer bobagem. Quando eu compro direitos hereditários, eu tenho que pensar em cartório. Eu tenho que pensar em cartório e escritura pública. E o segundo ponto, quando eu compro direitos hereditários, eu preciso pensar também na anuência dos outros herdeiros. Se eu não tenho anuência dos outros herdeiros, se eu não estou comprando de todos os herdeiros, deu errado.
Deu errado porque esse negócio que você fez, ele é nulo, não vale nada. Nós temos um problema sério no Brasil que alguns contratos possuem uma formalidade. E a cessão de direitos tem essa formalidade. A primeira a ser através da escritura pública e a segunda a respeitar o direito de preferência. O direito de preferência no Brasil, ele pode ser objeto de pacto, pode ser acordado através dos adjetos especiais estudados no Código Civil, a partir do artigo 505. Então ele pode ser pactuado por livre e espontânea das partes, e ele pode ser objeto de lei, né, gente? Nós temos 3 leis que vão trazer o direito de preferência. A primeira lei, sim, é o que nós estamos falando, direitos hereditários, direito de herança. A segunda lei que traz direito de preferência é a lei condominial. Quando nós vamos vender um apartamento, quando o apartamento é do prédio, existe um direito de preferência também. Inclusive em adjudicação, em asta pública. A terceira lei que traz direito de preferência, ou a terceira legislação, aí sim, né, nós estamos falando da locação. Lei 8.245 de 91. A locação, essa lei que foi alterada pela lei 12.112 de 2009, 12.102 de 2009, essa lei de locação, além do inclinato, ela traz direito, do seu bojo, ela traz o direito de preferência também. Que na locação, né, gente, a gente tem que falar sobre isso. Só existe direito de preferência na locação porque muito colega advogado, cartório, muita gente, operador do direito, orienta errado os seus clientes, hein? Eu vi um advogado falando numa audiência, acho que foi a última audiência que eu fiz presencial, antes da Covid-19, aí desse problema que nós tivemos mundial, né? O advogado, ele falou assim, não, fique tranquilo, o senhor tem um comércio, posto de gasolina há mais de 15 anos, o senhor tem direito de preferência. É claro, nós não vamos se meter na conversa de ninguém, pelo amor de Deus, né, gente? A gente não vai ser mal educado e nem entrão. Mas eu fiquei pensando nisso, falei, e aí? Será que ele analisou se esse contrato de locação ele está averbado na matrícula do imóvel? Será que esse colega nosso analisou que tem uma cláusula, dentro desse contrato de locação, tem uma cláusula de vigência e de reserva? Porque se tiver uma cláusula de vigência e reserva, se tiver uma averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, legal. Pode bater no peito e falar, meu cliente tem direito de preferência. Meu parente, eu tenho direito de preferência. Agora, gente, se não tiver cláusula de vigência ou cláusula de reserva dentro do contrato de locação e não tiver também a averbação do contrato de locação averbada na matrícula na matrícula do imóvel alugado, posso garantir, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, gente, com muito carinho para você, que não existe direito de preferência. E nós temos que divulgar isso. Porque o brasileiro ele tem uma mania, o cidadão brasileiro, né, o leigo e alguns colegas advogados, operadores do direito, tem uma mania de usar esses boatos, né? Ah, a pensão alimentícia só paga até os 18, aos 21, no máximo aos 24. Não existe isso. O Rogerão deve escutar isso demais lá, né? Deve passar nervoso, Rogerão. O Rogerão que é estudioso, meu Deus do céu. Irrita, né, Rogerão? Não, não existe isso. Não tem exoneração automática. Tem que fazer uma ação de exoneração, né? Então são os boatos jurídicos que a gente escuta, esses boatos absurdos. Lá no direito de família é esse, né? Um deles. Já no direito registral, já no direito imobiliário, um dos boatos mais absurdos que a gente escuta por aí, que o inquilino tem direito de preferência, que o negócio vai ser anulado com facilidade. Mentira! Mentira! Tá falando groselha! Não existe essa possibilidade. Tá iludindo o coitado. Tá iludindo. O coitado do cabeleireiro ficou lá 20 anos. Aí ele vai conversar com um advogado ou uma advogada. Fique tranquilo, vamos resolver seu problema. Pedir anulidade. Fique tranquilo, dono do restaurante, dono de um lava-rápido, estacionamento demais, né? O pessoal abre um estacionamento, lava-rápido, depois a construtora compra para construir prédio. Posto de gasolina. Quantas pessoas são iludidas, ficam frustradas, perdem dinheiro, porque quando a gente fala de ação de direito imobiliário ou de direito registral, são ações onerosas. São ações que, além de você causar um prejuízo em relação à improcedência do pedido, você pode atrapalhar o sujeito financeiramente, o seu cliente. Porque são ações que normalmente os valores são altos. E aí o que vai acontecer, de fato?
vai fazer com que o seu cliente, além de não conquistar o que ele queria, o sonho, né, de comprar o imóvel, de realizar esse direito de preferência de mentirinha, ainda vai fazer que ele arque com um prejuízo gigantesco da sucumbência, que pode chegar a 20%, ainda mais se tiver recurso. Nós precisamos ter muita responsabilidade, gente. O nosso ramo, nós não sabemos o peso da nossa assinatura. Nós não sabemos na vida das pessoas. Você pode acabar, você pode fazer com que o sujeito, ele ou ela, entre em depressão e vá a suicídio. Nós precisamos tomar cuidado com essas informações absurdas. Quando a gente não sabe, a gente para e respira. Não custa nada falar, deixa eu verificar, deixa eu analisar. No Brasil, o advogado, o corretor, o próprio leigo acha que tem direito de preferência na locação automático, hein? Não tem, gente, não tem. Júlio. Oi, Calil. Existe uma máxima que diz: o médico enterra seus erros. Os outros profissionais eternizam. É. Verdade, Calil. Calil sempre trazendo, verdade. Calil, você acaba o sujeito ali, muitas vezes induzido a erro. Eu já fiz contestação contra um cartório aqui de Campinas, Calil. O oficial do cartório pediu o fundo de comércio, aquela ação nova, indenização de fundo de comércio. Porque o proprietário do cartório, né, o oficial do cartório, a gente sempre chama de proprietário, né? Ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Ele tinha uma birrinha com o locador. Ele gostava muito do pai do locador. O proprietário é o povo. O proprietário é o povo, verdade, Calil? Ele gostava muito do pai do dono do prédio. O pai faleceu, o filho assumiu, e esse tabelião não se dava bem com o filho. Filho muito arrogante. E aí ele propôs uma ação, né? Uma ação de fundo de comércio e uma ação de nulidade do negócio para exercer o direito de preferência. E aí não sei o que aconteceu, acho que ele estranhou os primeiros despachos na ação, só sei que indicaram ele, acho que foi o Joelso lá do 8º cartório, e indicou ele bater um papo aqui com a gente. Ele veio aqui bater um papo com a gente, e aí a conversa foi mais ou menos essa, né? Eu tive que explicar para ele que ele não tinha direito de preferência, mas a ação já estava distribuída, Calil. Ele não tinha direito de preferência porque o contrato de locação do cartório não foi averbado na matrícula do imóvel e não tinha a cláusula de vigência e reserva. Aí ele conversou com o advogado tentou desistir do processo, mas já tinha ocorrido a citação. A parte contrária se manifestou que gostaria do andamento do feito. Perdeu a ação. Perdeu a ação e teve que pagar a sucumbência, né? E a ação de fundo de comércio, a ação indenizatória, porque ele já tinha mudado o cartório de lugar, também foi improcedente. Então, olha o peso das nossas informações. Isso você vê, nós estamos falando com um tabelião, né, que tem conhecimento, mas acreditou na conversa, né, desse operador do direito, acreditou nas teses apontadas, mas equivocadas, né? Equivocadas porque só existe direito de preferência no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, quando nós temos de fato uma cláusula de reserva de vigência e a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente faz. Eu acho que antes de distribuir qualquer ação, ainda mais que o valor da causa seja um valor considerável, tem que tomar muito cuidado. Esses advogados que distribuem ações contra os cartórios a qual a gente advoga, Calil, pedir 2 milhões de indenização, 3 milhões, isso ele está dando um tiro no pé dele, Calil. Porque se ganhar, não vai ganhar, né? Mas se ganhar, tudo bem, mas não vai ganhar. E se perder, e a sucumbência em cima disso, Calil? Então, é complicado. É complicado. Então, vamos tomar cuidado com isso, hein? Vamos lá, vamos bater um papo agora, gente, nesse momento, a respeito de doação. E aí sim, eu estava preocupado com o Calil. Eu falei, cadê o Calil que nós vamos entrar no assunto que a gente queria debater juntos aqui na aula? Poxa vida, e você conseguiu chegar de volta aqui. Que legal. Vamos lá, doação. Nós sabemos, nós aprendemos lá a doação na graduação e aprendemos o chamado feijão com arroz, né? Não como a vida como ela é. Lá na graduação nós aprendemos que a doação é um contrato estudado em direito civil, né? Estudado em direito civil, estudado em contratos em espécies, mas muitas vezes nós esquecemos de alguns pontos importantes que é a obrigação do advogado, do cartorário informar, né? Avisar quem lhe procura. Então nós temos pontos específicos aqui. A doação estudada no 538 do Código Civil, nós temos várias classificações, né? Isso é um pouco de teoria,
Normalmente nós aprendemos na graduação isso, ou deveríamos, a graduação sempre muito terrível, fraca, mas é o básico do básico. O contrato de doação, muito advogado acha que a doação só pode ser feita de forma totalmente gratuita, né? Sem nenhum interesse. Não, existe a figura da doação onerosa, uma doação que tem encargo, ou seja, doação não é tão simples assim. Nós temos várias classificações. Vamos trazer algumas classificações importantes aqui. Primeira classificação doutrinária que eu menciono no meu livro também é a doação pura e simples. É a mais comum. É aquela que não está ligada a qualquer uma condição, a um termo, a um encargo. É a doação que tem muito advogado, muito operador de direito que acha que só existe essa, a pura e simples. Mas é uma delas. Segunda classificação de doação, doação contemplativa. O que é essa doação contemplativa, hein? É aquela realizada conforme o merecimento do donatário. Então, o pai, aquele exemplo de graduação, o pai vira para a filha, filha, meu amor, quando você casar, vou te dar um apartamento. Também exemplo de graduação, mas exemplo didático. Terceira classificação que nós temos a respeito da doação. A doação remuneratória, ou chamada doação onerosa. Essa que nós falamos aqui. Essa tem o objetivo, sim, eu menciono isso no meu livro, tem por premissa o agradecimento por determinado serviço prestado. Então, pode ser aí o sujeito doa uma casa, um terreno para um funcionário que trabalha com ele há muitos anos. É uma doação, é onerosa, é remuneratória, existe essa doação. Próxima doação que merece ser lembrada, estudada também, para que possamos atender bem e explicar bem para os nossos clientes, nossos contratantes aí. É a doação modal ou mediante encargo. Também no meu livro eu menciono que essa doação recai o ônus ao donatário para produzir efeitos específicos, assim como a doação onerosa contratual. Ela tem um objetivo específico que é um encargo. Ou seja, se favorecer o doador, somente poderá cobrar, no entanto, se o contrato favorecer um terceiro. Tanto o doador como o terceiro poderá cobrar. Próxima doação, e aí começa a entrar já no lado prático, que é uma classificação que temos que lembrar. A doação de casamento futuro, ou próprio terreno, também chamado próprio terreno hoje, mas o nome correto, eu falo próprio terreno porque alguns doutrinadores começaram a usar esse termo, mas acho que leva a confusão. O próprio terreno está muito ligado a direitos reais. Eu não gosto muito de usar termos que causam uma informação dúbia. Acho que atrapalha a gente na hora de desenvolver, Então, cuidado, não gosto muito desse termo, é um termo usado hoje cada vez mais, mas é propter nuptia, ou nuptias, Então é o termo utilizado. Essa a partir do casamento, o doador irá dar o imóvel, então a partir do casamento. Outra classificação importante, doação de subvenção periódica, também um pouco teórica, mas também merece estudo, merece ser observada. É a doação que se destina à maintenance de certa pessoa, manter, como se fosse alimentos. Próxima doação aqui, doação com cláusula de reversão. Essa também o Calil, essa já é mais prática, o Calil, acho que essa na prática usa lá, Calil? Essa aí usa bastante quando o poder público acaba doando para, sei lá, uma terra para o governo. Aqui nós temos muito, o município doa algum espaço para o governo instalar uma escola. Se não fizer dentro de 2, 3 anos, volta para o município o imóvel. Ô Calil, e quando faz assim, pelo menos, doa de fato. E aqueles municípios, ou aqueles estados, exemplo disso é Tocantins, Rio Grande do Sul faz muito isso também, Paraná também gosta de fazer isso, ele dá uma declaraçãozinha de termo de uso de 5 anos, 10 anos, é horrível, Aí a pessoa investe naquele imóvel, 10 anos, aí muda o governo, dá de volta aqui. Mas o imóvel é meu, não é exceção de direito de uso. É por concessão, às vezes, Por concessão, às vezes. Perigosíssimo, Calil? É um presente de grego, Você vai aproveitar ali, mas depois você não consegue consertar, não consegue fazer uso capião. Terrível, Terrível. Dentro da doação, temos algumas cláusulas, Calil, que a gente precisa sempre conversar com o cliente. É obrigação do advogado. O Calil vai concordar comigo que é obrigação também do cartorário, Calil? É obrigação. Eu acho que são 4 cláusulas que
Ruim. O cartorário, o tabelião, o escrevente tem que falar, tem que conversar com o advogado, com as partes. E o advogado que foi contratado aí para poder também dar uma consultoria, uma orientação, também tem que falar. E é importante lembrar, né, Calil, que muita gente não teve a oportunidade ainda de fazer doação. A doação não existe um acompanhamento obrigatório do advogado. Por mais que seja importante, o advogado não é obrigado, não existe uma obrigatoriedade do advogado assinar a escritura pública. Por isso a doação, o advogado quando atende o cliente, né, Calil? O mínimo que ele pode fazer é orientar bem o cliente. Se o advogado é contratado para prestar uma consultoria e não esclarece as dúvidas do cliente, pelo amor de Deus, porque é a única coisa que ele pode oferecer no serviço de doação. Então, o advogado tem que ter uma conversa com o cliente, entender o patrimônio que vai ser doado, entender se tem antecipação de legítimo ou não. Se ele não faz isso, então ele não está fazendo nada. Porque a escritura pública de doação não depende dele, né, Calil? Não depende dele, não precisa assinar, né? E tem colega que ainda cobra. Eu acho que tem serviço que o advogado pode orientar para ajudar o cartório. Mas se também não tem conhecimento, então não atrapalha, né, Calil? Não atrapalha. Não fala besteira, né? Mas acho que o mínimo, hein, gente? O mínimo que o advogado pode oferecer, o cartório, é pelo menos explicar pelo menos 4 situações, 4 institutos. É importante, hein? Olha o Sérgio lá, já vamos falar, Sérgio. Primeiro instituto é usufruto, hein? É usufruto. É objeto de confusão, né, Calil? É objeto de confusão. O que é usufruto? Olha a mocinha linda aí, parabéns, moça bonita. Olha lá, com o papai aí, olha lá. Ela tá comendo aí, ela tá comendo bolacha aí. O usufruto é um direito real. A doutrina, a jurisprudência entende sim que é um direito real. É um direito de usar. De usar ou colher os frutos também. Uma pergunta que é muito feita aí por pessoas leigas. Ah, professor, eu tenho usufruto da casa, eu posso alugar, posso emprestar? Sim, pode. Se você tem usufruto vitalício, você pode alugar, você pode emprestar, você tem o direito de uso. Né? O usufruto nada mais é que um direito real de direito de uso. Muita gente, não é todo mundo que é assim, o brasileiro é muito materialista, né, Calil? Mas tem muita gente que não é também. Mas a gente vê muitos idosos, pega aquela casa grande, aquela casa enorme, e fala pro filho, né, pra filha, filha, eu vou doar essa casa para você, porque você precisa morar num espaço maior e eu e sua mãe nós vamos para um apartamento menor. Vou comprar, vou alugar, tá bom, filha? Eu já tive um caso assim, que eu fiquei meio chocado, choque de realidade. Na época, o pai nos procurou, só que ele já tinha feito a doação do jeito dele, o pai e a mãe, fez a doação para a filha. O apartamento que o casal, os pais, o casal idosos, compraram, atrasou a entrega da chave. A filha começou a pressionar os pais. Pai, mãe, vocês estão atrapalhando o meu casamento. Está saindo muita briga porque vocês ficam se metendo. Vocês precisam dar um jeito. Aí o pai e a mãe, filha, nós doamos o imóvel para você, nós já vamos sair. Mas infelizmente atrasou o imóvel que a gente comprou na planta. Que era o nosso sonho morar num imóvel menor. Até por segurança. Não, pai e mãe, vocês vão ter que sair logo, porque não dá, senão vai dar divórcio, eu não quero me divorciar. É fogo, né, gente? Ser humano é ser humano, né? Capaz de tudo. A filha, claro, não foi através de ação, mas através de palavras, ofensas, botou os pais para fora. E os pais não tinham meios de discutir isso. Não tinham meios. Poderiam até discutir no judiciário, acharam melhor não, e acabaram indo embora, ficaram 2 anos sem conversar com a filha. Depois voltou ao normal, né? Nunca acho que volta 100% ao normal, existe um desgaste. Mas olha como é importante uma orientação de usufruto. O usufruto vitalício, que parece ser uma bobagem, parece ser algo teórico, é a palavra que deve ser mencionada numa consulta entre uma doação, né, Calil? Tanto pelo advogado, como o escrevente, como o tabelião. O doador precisa ter ciência da importância do usufruto. Ah, não quero fazer, para mim não precisa, não há necessidade, mas pelo menos você informou. Porque fazer uma doação numa situação dessa, parecida, onde o pai, idosos, o pai e a mãe, os idosos, né, doam para a filha, para o filho, poderia ser o filho. No caso real foi a filha, né?
sem usufruto, que proteção tem esse pai e essa mãe? Que proteção que tem? Nenhuma. É justamente o usufruto que vai dar a proteção do pai e a mãe e falar, não, nós não vamos sair daqui não, nós doamos para você, a gente não sabia que você ia agir dessa forma, mas o usufruto é nosso, vitalício. O usufruto na doação, ele é uma proteção, o usufruto vitalício. Por isso é uma palavra que faz, é mágica essa palavra, hein? Fazer uma doação onde você foi contratado como advogado para dar um parecer, um acompanhamento, ou passar pelo cartório e ninguém falar nada em usufruto, ou explicar para essa pessoa que tem intenção de doar, gente, é um erro absurdo, hein? É um erro absurdo porque essa história que eu contei agora, da Priscila, é uma história prática. É uma história real. E acontece todo dia. Nós não podemos generalizar nada e ninguém, né? Mas tem muito filho que é ingrato. E acontece, põe para fora o pai e a mãe. Ah, pai e mãe, você está incomodando. Agora a casa serve. Então, nós temos uma situação assim, né? Uma situação real. Precisamos tomar cuidado com relação às nossas informações. Então, usufruto, sim. Precisamos informar o nosso cliente que muitas vezes, na doação, principalmente, ele é necessário. Um termo que eu uso no meu livro, o que é usufruto? Usufruto é um direito, considerado um direito real. Esse direito tem algumas características, eu explico. Uma dessas características, direito real, em oposição aos direitos pessoais. E é isso mesmo. O usufruto tem um objetivo, é um direito real, mas é um direito que cria uma oposição aos direitos, aos chamados direitos pessoais. Ele é para proteger o direito real. Isso é usufruto, proteger essa relação, esses direitos entre pessoas. Professor, como que eu vou constituir o usufruto? Como que é feita a constituição? A constituição do direito de usufruto, ela pode se dar por determinação de lei. Acontece, sim. O Calil deve usar muito isso, deve falar, olha, usufruto aqui é obrigatório nessa situação. Ela acontece de forma por decisão judicial e também por atos entre vivos, pactuados. Então, assim que pode ser feito a elaboração da constituição do usufruto. Quais são as espécies de usufruto? Nós temos sim uma classificação em relação às espécies. A doutrina brasileira, eu defendo também no meu livro isso, e sigo alguns doutrinadores, nós temos usufruto próprio e temos usufruto impróprio. O usufruto próprio pode ser devolvido exatamente nas mesmas condições ao proprietário. Perfeito. Já o usufruto impróprio, nós temos uma situação que a coisa necessariamente não pode ser devolvida nas mesmas condições. Então, essa classificação de usufruto próprio e impróprio, ela é muito eficaz, é muito importante, relevante também. Outra discussão, e aí sim acho que o Calil também queria entrar nesse assunto, é a extinção do usufruto. Professor Júlio, quando se dá a extinção do usufruto? Então nós temos aqui, conforme o artigo 1410, o usufruto extingue-se com cancelamento, seu registro no cartório de imóveis, olha só, pelo registro do cartório de imóveis, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Então, primeiro ponto aí que ocorre a extinção do usufruto, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Ponto 2, pelo termo de sua duração. Também podemos pactuar uma duração, então pelo termo da sua duração. Ponto 3, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ele perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que começou a exercer. Então, terceiro ponto. Quarto ponto que pode ocorrer extinção do usufruto, pela cessação do motivo que originou. Também um ponto relevante, um ponto importante e prático, hein? Pela cessação do motivo que originou. Segundo o artigo 1410, também pela desconstituição da coisa, guardadas as disposições do artigo 1407, 1408 e 1409. E também aparece aqui pela consolidação, também. Ainda aparece outros motivos de extinção, por culpa do usufrutuário, que é difícil de provar, lindo na teoria, na prática é complicado, quando aliena, destrói ou deixa arruinar os bens, ou seja, destrói tudo, né? Na verdade, sinônimos aqui. O artigo não foi muito feliz. Também seria um dos motivos. E o último aparece para nós aqui, ó, pelo não uso ou não fruição da coisa que o usufruto recai.
artigo 1390 e 1399. Então nós temos aqui a extinção do usufruto. Ponto importante aqui, hein? O usufruto, quando orientado numa doação, ele salva, sim, muitas vezes, idosos, pessoas com boa fé, que infelizmente pessoas assim no Brasil acabam até dos filhos, né, sofrendo aí com uma ingratidão. Então é interessante, é importante. Além do usufruto aqui, eu queria falar com vocês aqui com muito carinho, não só o usufruto, que é importante na doação, mas também a cláusula de inalienabilidade. Muitas vezes até obrigatória em algumas situações. Essa cláusula, ela é importante. Toda vez que alguém pergunte para o operador do direito, seja ele cartorário, seja ele servidor público ou advogado, nós precisamos entrar nesses 4 assuntos. Não dá para falar de doação, gente, sem explicar o que é doação. Não dá. Não dá para fazer uma doação, ou pelo menos participar do procedimento de doação, sem explicar o que a proteção aos herdeiros legítimos, né, que seria aí a proteção de não doar 100% da sua parte que cabe a si. E isso é muito difícil de explicar. Eu já atendi uma pessoa aqui no escritório que eu fiquei quase 2h30 tentando explicar isso. E quando a pessoa não quer entender, não tem jeito, né, gente? É difícil. Chegou aqui no escritório uma pessoa, um senhor, e ele brigou com a mulher e brigou com a filha. Então ele queria fazer o quê? Ele queria doar, só para não deixar para a filha e não deixar para a mulher. E aí ele queria doar 100% do patrimônio. E nessa conversa, com os documentos que ele trouxe no escritório, analisando, tudo foi constituído após a constância do casamento. Tudo foi constituído após a constância do casamento. O regime de casamento era união parcial de bens, o automático. E ele queria doar tudo. E aí foi explicado para ele que não dava. Não dava porque ele não tinha os 100% do patrimônio, ele tinha 50%. 50%. E dos 50% do patrimônio, ele também não poderia doar tudo porque ele tinha uma outra filha. Então ele tinha que respeitar os herdeiros necessários. Então ele não poderia doar a totalidade. Ele saiu daqui bufando, ele não gostou, porque nós tivemos que explicar a verdade para ele, o que está na lei, o que está na jurisprudência e na doutrina, e ele não gostou. E aí depois ele acabou pedindo até desculpa, falando, nossa, que absurdo, eu pensei que eu tinha mais autonomia sobre meus bens. Não tem. Em relação à doação, não. Sabemos que pode ser feita a doação, a compra e venda simulada, isso é muito comum, não existe nenhuma proibição, né, em relação a isso, difícil de provar também, depois tem que discutir em ação própria, mas a doação em si ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu fazer do jeito que ele queria fazer. Então, nós temos uma situação importante onde a doação nós temos que explicar até onde podemos chegar, até a página 2, né? Não podemos doar tudo em várias situações, tudo que temos. Então é importante. Fala, Sérgio. Sérgio quer falar alguma coisa aqui ou não? Então tá. Acho que não tá saindo, tá falhando, né, gente? Acho que é essa chuva aí. Então é importante explicar até o que podemos doar dentro de um patrimônio e qual o percentual, né? Essa conversa tem que ser uma conversa real, dentro de uma pessoa que nos procure, de uma situação que temos que dar um parecer. A cláusula de inalienabilidade também tem que ser explicada. O que é essa cláusula de inalienabilidade? Eu explico no meu livro, vou usar o mesmo conceito. Determina que o imóvel não poderá ser vendido pelo donatário por um tempo pré-determinado. Então essa cláusula, quando utilizada, o imóvel não pode ser vendido. É importante explicar também essa cláusula, o uso dessa cláusula, quando usar essa cláusula. Em algumas situações existe a obrigatoriedade. Depois aparece para nós aqui. Fala, Rogerão. Professor, essa cláusula, ela tem prazo de validade? Ela tem um tempo de vigência mínimo ou máximo? Existe uma discussão, uma polêmica muito grande em relação a isso. Alguns doutrinadores defendem que sim. Mas hoje, conforme pareceres da nossa alta corte, o entendimento é que não. E aí, nós temos uma discussão do entendimento de cada cartório também. Calil, você tá por aí ou não? Queria saber o entendimento do Calil, hein? Se ele compartilha em relação ao prazo, o prazo determinado a cláusula de inalienabilidade. Trava a língua. Qual que é o seu... Inalienabilidade.
eu estava vendo esses dias algo nesse sentido. Existe um prazo, sim, quando você não estipula prazo. Existe um prazo máximo. Existe um prazo máximo, sim. Mas você viu que tivemos uma decisão sobre o assunto que não, ele tem que ser pré-determinado, mas não existe uma obrigatoriedade de prazo, né? Ou seja, eu posso pactuar o prazo que eu achar melhor. Nós pegamos um caso aqui recente. Nós pegamos um caso recente que o instituidor instituiu inalienabilidade para 2 gerações à frente. E eu não sei, é de outro estado, inclusive. Aí foi por isso que eu fui estudar. E eu vi que tinha um prazo e tudo mais, mas eu não cheguei a ver essa decisão anterior aí. Mas o cara deixou lá escrito que a inalienabilidade 100 anos. gravava o imóvel durante 2 gerações. 2 gerações. Não, estava escrito 2 Usou os gerações. termos, 2 gerações. Eu falei, caramba. Eu nunca vi um prazo. Fala, Rogério. Eu nunca vi um prazo escrito na lei. Mas pela política que o Código Civil adotou, isso aí é lendo o Miguel Reale, todos os institutos que de alguma forma trava a circulação de bens e riquezas, eles foram tirados, né? Por exemplo, em Fiteus. Então lá ele diz, olha, tanto é que essas cláusulas elas têm que ter limite. Elas não podem ser abusivas nem perpétuas, nem transportar para gerações futuras. E hoje o entendimento, cada vez mais, é limitar, né? Criar prescrição, o 206, você vê lá a quantidade de prescrições que nós temos, porque o direito não pode ser algo infinito, né? Algo que, não, eu sempre posso... É terrível isso. Fala, Calil. E a propriedade, ela tem que atingir a função social dela. Às vezes você deixa um imóvel rural para a pessoa precisa financiar para poder plantar ou para poder criar um gado, e os bancos não pegam se tiver cláusula de inalienabilidade. Verdade. Os bancos não pegam em garantia. Então, pode até ser uma tese de defesa, que a pessoa pode alegar que ela precisa derrubar essa cláusula para ela poder fazer com que o imóvel cumpra a sua função social. Né? Essa cláusula pode ser o verdadeiro cavalo de Troia, né, Calil? Né, Rogério? Você recebe uma doação, mas não pode. Você não consegue fazer liquidez, dar em garantia, né? Como garantia de um empréstimo, né? Ela é muito utilizada, eu acho, por conta de um sistema patriarcal que a gente tinha. Conservador. Aí o pai queria deixar, mas não queria que envolvesse... que o cônjuge convencesse o filho a vender, eu acho, entendeu? É a mesma coisa da incomunicabilidade. Então, geralmente se colocava essa cláusula junto com a incomunicabilidade. Sempre se utilizou as duas juntas. Pelo menos onde eu tenho visto aqui, sempre as duas juntas. Sempre as duas juntas, você verdade. percebe que é essa preocupação em manter o patrimônio na família e tal. Coisas antigas. Muito conservador, né? Muito conservador. E falando nisso, o Calil já falou o nome aqui. A terceira cláusula que teríamos que discutir sempre, né, no cartório, fora do cartório, sempre envolvendo uma orientação de doação, é que o Calil falou, a incomunicabilidade, né? E que diz essa cláusula quando usada? Jamais vai misturar o patrimônio do cônjuge, né, Calil? Jamais o cônjuge, o companheiro, a companheira vai ter acesso ao imóvel. Existe um ditado, a herança é doação, não comunica. Não é bem assim, né? Depende. A resposta correta é depende. Dependendo da situação, comunica sim. Com essa cláusula, realmente não vai comunicar, né? E o advogado brasileiro tem isso, né, cara? Ele acha muitas vezes que, não, eu aprendi na graduação, doação e herança jamais vai comunicar. E não é assim, hein? Na verdade, outro aprendizado errado, igual posse. Outro aprendizado inútil da graduação, né? Não, só tem essa proteção de fato, ó, com essa cláusula aqui de incomunicabilidade. Que é o que o Calil falou, também nunca vi, Calil. Ter essa cláusula e não ter inalienabilidade. Sempre tem as duas. Sempre tem. E o que você acha dessa cláusula aqui, Calil? Ó, a quarta, que deve ser também objeto de orientação. Imperabilidade. Essa aí eu acho que é mais uma proteção, né? Mas você acha que é efetiva? Hã? Você acha que é efetiva? Não, eu acho que não. Ah lá, Calil, agora o Calil, porque o Calil ele fala a verdade. Olha lá, tá vendo? Ele é que nem resultado, né? Não adianta filosofar. Verdade. Linda na teoria, cláusula de imperabilidade. Muitas vezes dá a sensação, né, que proíbe o donatário que penhore ou entregue como garantia do imóvel recebido na doação. Linda na teoria, direito civil muito conservador. Na prática, dos 10 anos para cá, essa cláusula muitas vezes ela é nula, através de medidas judiciais, através de requerimentos.
muitas vezes ela não tem aplicabilidade. Isso aqui é que nem testamento mal feito, não vale nada, né? Testamento mal feito. Eu até acredito, eu não sei como que elas são anuladas, mas a tese deve ser simples. O objetivo com o qual o cara grava a impenhorabilidade só pode ser fraudar a execução. Ou fraudar algum credor, né, que queira tomar. Não tem outra explicação. Você vê, não pode ser penhorável. Não tem outra explicação. E na verdade também, Calil, a própria lei de impenhorabilidade, ela já está caindo por terra. Ela existe, né? Tá ali, tá viva ainda, mas hoje mudou muito, né? Hoje você consegue pegar um servidor público e bloquear 30% dos vencimentos dele com facilidade. Nós temos um caso aqui no escritório que nós conseguimos bloquear de um magistrado 30% dos vencimentos dele. Ficou puto, né? Mas 30%. Até quitar a dívida, né? Então, mordeu a própria língua, o próprio veneno, né? Ou seja, nós temos hoje uma situação onde receber a má-fé, quando utilizada pela improbabilidade, não cola, hein? Hoje o servidor público paga 30%, o CLT registrado paga 30%, o aposentado, né, Calil? Poxa, a aposentadoria era o que ninguém conseguia mexer, totalmente impenhorável a aposentadoria. Hoje não. Hoje o aposentado, a aposentada está devendo, tem ação judicial, não conseguiu bloquear bens, bloquear a conta, bloqueia a aposentadoria. Vai pagar 30% até quitar a dívida. Então essa cláusula aqui, assim como acontece com a lei de impenhorabilidade, não que caiu totalmente em desuso, né, Calil? Mas já não é o que era antes, né? Uma mudança, né, de pensamento mesmo, né? Doutrinário e jurisprudencial. Ainda não, mas está ficando muito frágil, né? Daqui a pouco vai. Cada vez mais, né? Isso aí é que nem a tese do bem de família, né, Calil? Né, Rogério? O bem de família não cola mais, né? Não é verdade? Você quer ver se você não fazer nada no processo, você vai falar, bem de família. Aqui nós já tivemos uns 50 pedidos de bem de família. Nós só fizemos um. Toda vez que a gente explica e a pessoa começa a perguntar, e eu estou garantido? Eu falo, não. Não por conta disso, isso, daquilo. Aí, não, então não compensa, então não faz. Não adianta secar gelo. Não adianta. Ilusório, né? Ilusório. Gente, com muito carinho aqui, eu queria aqui pra gente fechar a nossa aula, só mencionar alguns contratos do Código Civil, os contratos em espécie. Nós falamos de todos os contratos imobiliários, hein? Todos eles, hein? Inclusive, só para finalizar, Calil, nós falamos recentemente agora do contrato de cessão de direitos hereditários. Aquele cartório que está proibido, né, por normas da corregedorias no seu estado de fazer escritura pública de posse, ou não tem, né, não tem a cabeça que o Calil tem de assumir a sua função, a sua responsabilidade de falar, eu faço sim, não tem nada demais, fazer uma escritura pública de posse. Aí tem cartórios no Brasil que criaram uma alternativa, Calil. Então aquele cartório, aquele colega seu que é mais receoso de fazer escritura pública de posse, ou mencionar a palavra posse, ele puxa da manga a escritura pública de direitos, cessão de direitos, totalmente genérica. E aí alguns escreventes falam para parte, né? Olha, posse eu não posso fazer, viu? Eu não posso mencionar, mas eu tenho um contrato que é muito bom, é até mais seguro, viu? Cessão de direitos. Não fala do quê? Mas cessão de direitos. Brasil, né? Brasil. A gente não sai. Não pode... Júlio, mas antes de você finalizar, não tem como você dar uma pincelada na consolidação? Vamos. 410, inciso 6º? Vamos falar assim, Calil, vamos falar assim. Como que ela funcionaria? Você vai falar Não, você já falou da extinção, né? Falei da extinção. Falei. Acho que talvez falhou aí por causa da chuva aí. Você pegou chuva aí. Não, eu vi, eu confundi. É que você vai falar, que o usufruto ele não pode ser alienável, ele não pode ser transferido. Mas o seu exercício pode através de cessão. Através de cessão. E aí que confunde um pouco essa questão da consolidação, que é até uma situação que nós estamos vivendo aqui recentemente. Calil, confusão. Aqui em São Paulo eu percebo que muitos cartórios, tabeliões, eles têm um receio, né, de trabalhar com usufruto, principalmente no que diz respeito à cessão. Você tem segurança de fazer isso ou ainda você tem dúvida ainda, Calil? Não, é vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo, né? Alguns meses atrás deram entrada numa escritura aqui e o advogado exigiu que a gente fizesse a cessão onerosa do exercício do usufruto, junto com a escritura de compra e venda. O novo proprietário estava vendendo a nua propriedade
e eles queriam fazer, o usufrutuário ia fazer a cessão onerosa de exercício do usufruto. E aí, na época, eu questionei, mesmo pensamento de todo mundo, né, que não estudou a respeito, não, é só renúncia, é só renúncia, é só renúncia. Aí o cara falou, não, eu quero que faça, aí me apresentou alguns documentos, eu fui analisar e eu fui olhar nos livros que a gente tem, aí eu vi Maria Helena Diniz, Loureiro, e vários outros falando que é possível. Para quê? Maria Helena Diniz, Loureiro e alguns outros que eu tenho aqui, que até posso estar mandando material para o professor, porque eu fiz um estudo amplo. Manda sim, Calil. Ter a garantia de fazer. O Silvio Venosa também defende isso, viu? Isso. É que é uma exceção à regra a consolidação. Se a pessoa reunir para si a nua propriedade e o exercício do usufruto, automaticamente ele atinge o instituto da confusão ou da consolidação. E aí o usufruto estaria extinto por conta dessa reunião na mesma pessoa, do exercício e da nua propriedade. Acontece que eu acabei fazendo a escritura para ele levou, registrou no registro de imóveis da cidade dele, deu certo. Fiz uma outra aqui da nossa cidade, conversei com a registradora, deu certo. Mas eu fiz uma outra de uma outra cidade aí, e é onde eu falei, a registradora ligou para mim e falou, você está certo, eu acho que você está certo, porque eu estou mandando junto o material de estudo. Eu mando junto com a escritura o material de estudo, para que se algum registrador tiver dúvida, fica um pouquinho mais fácil também para ele já analisar o porquê que eu fiz. E ela falou, você está certo, está tudo correto, eu vi aqui, os doutrinadores falaram que sim, mas eu entendo que não vou registrar. E aí não registrou. Não registrou. Fiz a nota de devolução dizendo que não aceito. Calil, E aí eu queria saber do professor, o que o professor acha? Calil, eu defendo, acho que o objeto do usufruto, ou de qualquer cláusula aqui, não pode, ela tem limites, né? Ela não pode impactar a função social da propriedade. E uma decisão contrária a isso, você está impactando, né? Você está travando a circulação de movimento, né? De economia, inclusive. Então, de fato, eu defendo que sim. Você vê que todos os doutrinadores, aqui os mais teóricos, né? Maria Helena Diniz, o Calil gostou, Maria Helena Diniz, o Silvio Venosa, poxa, todo mundo defende isso. Eu te fiz essa pergunta no Instagram um mês atrás, mais ou menos, pode olhar lá. Porque eu estou apreensivo, realmente, eu estou fazendo algumas. E eu estou apreensivo, daqui a pouco, sei lá, eu estudei, eu vi, eu achei vários doutrinadores falando, mas realmente eu fico apreensivo. E eu estou juntando, até conversei com o Serginho esses dias sobre isso, ele até falou para mim que não, se chegasse lá ele registraria, ele também entende dessa forma, mas né, também teria que conversar, porque é um instituto novo. Então dá uma certa apreensão. É legal, fazia tempo que eu já não sentia essa adrenalina assim de fazendo um negócio e não sei se vai dar certo ou não. Existe uma divergência grande. Existe. Mas eu faço, se eu tiver calçado na lei e na doutrina, eu tô fazendo. Ô Calil, manda pra mim sim. E Calil, se precisar de alguma coisa, liga pra mim no celular ou no escritório. Dinheiro. Pode ligar. Porque no Instagram eu sou meio das antigas, né? Então eu fui descobrir há pouco tempo que tem um direct, viu, gente? Fui descobrir que há pouco tempo. Eu sabia que tinha uma forma de conversar pelo Instagram, mas nunca tinha entrado, viu? Então, precisar, pode ligar. Se vê que eu retorno, sempre retorno, viu, Calil? Pode ligar. Calil, que legal, viu? Que legal que você pensa assim. Tanto é que a sua decisão não tá errada, que você conseguiu 2 registros, né, cara? Ô, Calil, você foi rápido demais aqui no meu raciocínio. No caso, assim, por exemplo, se eu tiver eu tenho um casal que aí ele faleceu, o usufruto passou a integralidade para a viúva, certo? E agora nós vimos fazer a renúncia, tá dentro da minha mesa, porque ela já quer doar para os filhos. Eu conseguiria fazer a inscrição pela sessão, que sai mais barato, né? Cadê? Tá assim, Escutou, Calil? Desculpa, eu não entendi. Ela quer doar. Ela é usufrutuária? Ela é usufrutuária, né? Só que agora ela dá a integralidade do imóvel porque o outro doador já faleceu. E ela quer fazer a doação para os filhos, renunciar para os filhos já usufruírem, né? Então, eu entendo que ela... Então, na consolidação,
consolidação, eu acho que sim, eu acho que daria para ela fazer a cessão onerosa. Eu entendo que sim. Os filhos são os Eu proprietários. compartilho desse entendimento sim. também, hein? Compartilho desse Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O que o artigo 1393, se eu não me engano, ele proíbe é a alienação para terceiro. Então, assim, eu tenho usufruto, eu não posso, pelo que eu li e percebi, eu não posso fazer disso um negócio. Eu não posso vender para alguém o usufruto de determinada terra. Principalmente pela área rural, né? Porque você tem usufruto de uma área rural, isso aí dá milhões, dependendo do tamanho da área. Então eu não posso fazer disso um negócio, eu vou vender para a pessoa. Nossa, Mas eu posso ceder o exercício para terceiro. A consolidação é uma exceção à regra. Se eu cedo o usufruto para um terceiro e porventura esse terceiro vem a adquirir a nua propriedade, é um risco também que eu corri, porque ele acaba consolidando nele a figura de proprietário e de também executor do usufruto. Então é uma exceção à regra, pelo que eu tenho lido. Então, nesse caso que você ventilou, eu acho perfeitamente possível, utilizando a mesma lógica, perfeitamente possível, na minha opinião. Acho que eu vou levar lá pra você fazer, então. Pode trazer. Tá vendo? Já que ele já resolveu, já ganhou sábado já, hein? Já ganhou sábado. E se a gente for pensar, né? O usufruto não é algo tão preso, né, Calil? Senão eu não poderia alugar e emprestar, não é verdade? Eu faço o que eu quero dentro dos direitos de uso, né? Eu vou exercer os direitos. O usufruto, você está exercendo o direito de proprietário, não é isso? Por mais que você não seja, mas você exerce o direito, né? Não só de posse, mas de usar, de expor, né? Então, por isso eu acho que esse raciocínio bem fundamentado que você teve, eu compartilho dele. E é o meu entendimento também, viu, Calil? Meu entendimento, sim. Manda sim, viu? Manda sim, eu te mando o material que eu tenho também, tá? Pra gente discutir, pra poder, talvez, dar uma turbinada aí, né? Troca de material, vamos sim. Usufruto sempre interessante, né, gente? Sempre interessante. Mas um contrato que a gente não poderia deixar de falar aqui também na nossa aula, que nós falamos todos os contratos imobiliários, rendeu, hein? Eu tava olhando aqui, acho que nós passamos aí quase 200 slides. Como as nossas aulas rendem, né? Acho que a turma é boa, a turma é muito boa. Isso faz a diferença, né, Calil? Faz a diferença. Comodato, hein, gente? Comodato, empréstimo gratuito. O Superior Tribunal de Justiça, e nós precisamos trazer tudo que é novo, precisa trazer essas informações, ele já se pronunciou que quando você... Olha, Calil, me empresta seu apartamento. Aí o Calil empresta o apartamento. E eu empresto o carro pro Calil. Não, isso não é comodato. O comodato, para ser considerado comodato, além da sua característica própria, que é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, uma característica essencial, conforme o entendimento da nossa alta corte, é que não posso ter vantagem nenhuma. Gostei do entendimento. Acho que é correto. A partir do momento que existe uma troca, já não é comodato. Uma troca de interesse, uma troca de favor, não é comodato. Comodato tem que ser um empréstimo de coração, gratuito, de coisa não fungível. A partir do momento que você tem algum interesse, alguma vantagem, troca não é comodato. Então acho que a nossa alta corte aí foi assertiva em relação a isso, hein? Outro ponto também, para que a gente não erre a ação, comodato, nós vamos sempre pensar em reintegração de posse, hein? Nunca jamais em despejo, nunca jamais reintegração de posse. Quando você faz o comodato e não consegue o bem de volta, a saída para recuperar esse bem é sim a ação de reintegração de posse. Mas cuidado, hein? Sempre que a gente tem ação de domínio, trabalhar com ação de domínio. A ação de domínio é mais segura, as petitórias. A chance de você ter êxito numa ação reivindicatória é muito maior. Possessória sempre é uma ação de risco, sempre é uma ação demorada. Apesar da gente aprender essa regrinha que vem lá da graduação, comodato, reintegração de posse. Existe um entendimento que o comodato você poderia trabalhar também com a reivindicatória, que é um entendimento também muito grande aqui no Brasil. Então, sempre a melhor opção. Outro detalhe também, em relação ao comodato, hein? Também ficou pacificado que o comodato realiza-se sim com a tradição, que é a entrega do objeto. Ponto. Tinha uma discussão a respeito disso com a entrega do objeto. O comodato, assim como o contrato de locação, eu posso fazer a averbação no cartório de registro de imóveis. Nada impede de eu fazer a averbação que aquele imóvel está em sede de comodato. Mas também foi decidido, Calil, essa aqui também recente,
No comodato a gente não tem direito de preferência, hein? Porque quando os cartórios se manifestaram, pode fazer a verbação do comodato aqui, surgiu a dúvida, opa, se pode fazer a verbação, se pode gerar publicidade desse contrato, é sinal que deve ter direito de preferência. E o entendimento que não. Na locação tem direito de preferência. Quando existe a cláusula de vigência e reserva. Quando existe a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Mas no comodato o entendimento, pelo menos majoritário, que não tem direito de preferência. Na minha opinião, não concordo com isso não, Calil. No meu livro eu até falo isso. Eu falo que o comodato tinha que ter direito de preferência também. Porque se a gente parte do pressuposto que comodato é um empréstimo gratuito e a locação é um empréstimo oneroso, se é empréstimo tem que ter direito de preferência. O que você acha, Calil? Eu acho que tinha que ter, porque o direito de preferência ele não tem a ver com a onerosidade ou a gratuidade. Ele tem a ver com a natureza, que é empréstimo. Então, se a pessoa está na posse, ela tem o direito de preferência, pelo fato dela estar na posse. Mais uma vez, a posse é muito importante, mais do que a propriedade. Olha lá, o Calil que é de cartório, ele também é apaixonado pela posse, hein? Cadê o Rogério aí, Rogério? E aí, Rogério, o que você acha dessa decisão? Tá por aí, Rogério, hein? O que você acha dessa decisão, Rogério? Concordo com o Calil, hein? Poxa, se a locação, né, dá direito de preferência, o condomínio dá direito de preferência, por que não o comodato, né? Mas sabe por que a decisão é contrária a esse raciocínio, gente? Porque nós vivemos uma jurisdição defensiva, a verdade é essa, né? O judiciário, ele pensa assim, como que eu faço para não ter mais ações para julgar? Qual que é o raciocínio que eu tenho que ter? Opa, se eu declarar que o comodato não tem direito de preferência, isso vai gerar, com certeza, uma diminuição no número de ações. Então vamos nesse raciocínio. Só pode ser, né, Rogério? Só pode ser. Porque fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Como mudou as coisas, né? O comodato... Desculpa, Rogério. Pode falar. Fala, Calil. O comodato, ele suporta uma cláusula de condição. Eu empresto gratuitamente o imóvel sob a condição de que naquele lugar funcione, sei lá, um pet shop. O entendimento da maioria dos doutrinadores, eu posso impor uma condição, sim. Posso impor. Talvez eu empresto para você, mas você não pode casar. Eu empresto para você, mas você não pode separar. Então, o entendimento que sim, viu? O entendimento que sim, Calil. Pode sim. Eu só não posso trocar interesses. Olha, você usa meu apartamento, mas você usa a casa de praia. Eu te empresto minha casa e você usa o rancho. Não pode ter essa troca de interesses, mas eu posso condicionar. Eu posso pactuar alguma situação, né? Eu posso criar uma cláusula assim, de proteção. Outra situação importante que foi decidida faz pouco tempo em relação ao prazo. O Superior Tribunal de Justiça também se pronunciou. Se o comodato não tiver prazo convencionado, presume-se o necessário para o uso concedido. Não pode o comandatante, salvo necessidade imprevista e de urgência, reconhecida pelo juiz, suspender o uso ou gozo da coisa emprestada antes do fim do prazo convencionado, o que determina pelo uso do outorgado. Decisão agora de 5 meses atrás, super recente aqui também. Então, interessante. Ficou pactuado também que comodato, se eu destruir o bem, móvel ou imóvel, cabe ação de perdas e danos. Isso é justo também, né? Isso sempre aconteceu, mas também nós tivemos um entendimento jurisprudencial recente que cabe ação de perdas e danos. A ação de perdas e danos ou ação de restituição. Então, restituição, eu mando arrumar a minha propriedade e eu vou cobrar as despesas, o que eu gastei. Perdas e danos, eu deixo lá destruído e vou cobrar perdas e danos até receber para fazer a manutenção. Senhor, Oi. Senhor, o senhor falou que cabe condição, mas eu não posso levar vantagem. No caso, a manutenção do imóvel, por exemplo, pagar o condomínio, é considerado uma vantagem? Eu posso ter esse comodato se eu pagar o condomínio? Na verdade, essas despesas acessórias, né, contas de consumo, condomínio, eu impor o pagamento não sai fora do contrato, do objeto em si do comodato. Eu posso criar uma imposição em relação a isso, uma obrigatoriedade. Posso sim. Sanchis, e olha que interessante, ó, qual que é o grande objetivo do comodato hoje também? Ele é muito utilizado.
para evitar o uso capião. Então, você vai emprestar um imóvel para um irmão, para uma irmã, para um parente, para um cunhado, né? Se cunhado fosse bom, não começava com cu. O pessoal fala isso, né? Você vai emprestar o imóvel para o cunhadão. E aí você fala, opa, eu quero ajudar minha irmã, quero ajudar meu irmão. Como que eu faço para me proteger em relação ao uso capião? Porque cobrar aluguel uma situação não me permite. Ficaria uma situação esquisita na família. A boa saída é o comodato, né? Porque o comodato, ele tira o ânimos domini, né? Que é a alma de dono no uso capião, que é o terceiro requisito. Então o comodato, ele é usado de forma estratégica, sim, para inibir o ânimos domini no uso capião. E hoje em dia muita gente utiliza, olha que legal essa dica aí. E hoje em dia muita gente utiliza o comodato também, não só para inibir, mas até em CLT. Nós sabemos que o caseiro, ele não tem a posse, né? O caseiro é mero detentor. Isso vem do direito romano. Depois fala que os romanos eram bobos. Eram nada, terríveis, né? Terríveis, eles pensavam em tudo. Você pode usar, mas nunca vai ser seu. Você não pode fazer uso capião. Essa era a ideia dos romanos lá. Então, por isso, o caseiro, assim como o motorista, é considerado mero detentor. Por si só, por ser caseiro, motorista, não tem direito a fazer uso capião. Não cumpre o requisito. Mas hoje, muitos empresários, muitas pessoas, né, que acabam tendo um caseiro, num sítio, numa chácara, numa fazenda, apesar de ter o vínculo CLT, que já quebraria a ação de uso capião, normalmente está sendo feita uma ação de comodato, um contrato de comodato, para proteger totalmente dessa futura ação de uso capião se acontecer. Então, interessante aí, né, Edson? Interessante aí usar o comodato assim. Professor, aqui a gente tem muito comodato nos terrenos, né? Porque muita gente vive de subsistência, plantar mandioca, essas questões rurais. Eu poderia cobrar, sei lá, eu faço o comodato, mas você paga o IPTU ou paga o ITR da terra, alguma coisa vincular, ou nem isso posso? Pode, porque na verdade o comodato você não pode ter uma vantagem. Eu defendo no meu livro também, muitos doutrinadores, você não pode ter uma vantagem econômica. Você usa a minha casa, mas eu vou usar seu carro, empresta a sua moto, hein? Isso não. Mas eu, né, mesmo não pagando aluguel, eu posso ter a obrigação de custear as despesas, como condomínio, água e luz, tributo, pode sim. Não sairia do contexto do objeto do comodato. Então não teria esse desvio de objeto, né? Não teria, não. Interessante, né? Interessante. Olha que interessante, ó. Tem até uma decisão aqui, ó. Uma decisão também do Superior Tribunal de Justiça, ó. O comodatário não poderá jamais recobrar do comandante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada que não seja acessória. Ou seja, aquelas despesas do dia a dia, se ficar pactuado que você tem que pagar, mesmo que você não tenha que pagar aluguel, tudo bem, não tem nada de errado. Eu só não posso inventar despesa, inventar vantagem, isso não. Aí sai fora do objeto do contrato de comodato. Pelo menos é a decisão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu bem, né? Decidiu bem. Tem até uma outra decisão aqui que eu achei interessante, ó. Comodato de bem móvel vinculado a serviço. O STJ decidiu que é ilegal o contrato de comodato de telefone e celular em que a operadora exige do consumidor prazo de permanência superior a 12 meses, reconhecido como cláusula de fidelidade, na compra de aparelho subsidiário, que é o RESP 1097-587. Então, temos vários julgados aí a respeito de comodato ultimamente, hein? Esse aqui foi legal também, né? Bacana esse julgado aqui, porque o que tem de operador aí prendendo o sujeito eternamente aí, pela troca do aparelho. Comodato estudado, hein? 579 a 585 do Código Civil. Muitas mudanças jurisprudenciais em relação ao comodato, hein? Se você pegar e estudar o comodato 5, 6 anos atrás aí, um livro, um material, um artigo está desatualizado. Muitas decisões diferentes aí em relação ao comodato. Na minha opinião, melhorou muito. Só não gostei aí da questão do direito de preferência. Acho que essa decisão está errada. Mas nós já sabemos por quê, né? Dá-lhe jurisdição defensiva. Vamos se livrar, vamos enganar o povo, né, Calil? Vamos enganar o povo. É uma realidade, hein? Então, importante aqui também. Ó, outro contrato aqui que eu queria tratar na nossa aula aqui, ó. Permuta, hein? Permuta. Não dá pra deixar de falar desse contrato, hein? Também tivemos aí vários motivos e mudanças em relação à permuta no direito brasileiro.
Artigo 533, Código Civil, 533, hein? O que é a permuta? Permuta é a troca, né? A troca. Professor, vou trocar carro com carro, casa com casa, permuta. Se tem diferença em valores, a diferença é chamada de torna. Professor, eu dei meu apartamento, fiquei com a casa do sujeito e dei mais um dinheiro. Em dinheiro, dei mais 60 mil, 70 mil, 80 mil. Você deu a diferença, chamada de torna. Esse contrato é fácil de achar sua característica porque é troca. Tem que ter troca no meio. A discussão é o que seria permuta ou não, diante da devolução, diante da torna. O que ficou mais ou menos pacificado em relação à doutrina aí, que a gente percebe? A torna não pode ultrapassar 50%. Se a torna ultrapassar 50%, existe um entendimento doutrinário que o contrato seria compra e venda. Seria compra e venda. Vejo que é mera burocracia, viu, gente? Não muda muita coisa, mas é importante saber. E aí alguns cartórios compartilham desse conhecimento. Quando nós falamos aqui de permuta, nós temos uma vantagem tributária em relação ao imposto de renda. Existe um fundamento em relação ao imposto de renda que, se não tem torna, não existe a necessidade de qualquer pagamento em relação ao imposto de renda. Então é uma vantagem interessante. Quando a gente faz permuta, se não existe torna, não há que se falar em imposto de renda. Você pode até declarar, mas não existe a figura do pagamento do tributo. Então é uma vantagem interessante. Para efeito de cartórios, muitos tabeliões, vou ver a opinião do Calil aqui, muitos tabeliões aplicam a permuta e alguns preferem fazer o compra e venda. Para cartório de registro, aplica-se sim compra e venda. Por mais que o contrato seja de permuta, não muda nada em relação aos emolumentos. O cartório de registro de imóveis vai cobrar o registro de um e o registro de outro. A regra é, cada um fica com a sua despesa. Eu estou comprando da Jaqueline, ou melhor, estou trocando com a Jaqueline permuta, eu vou ficar com a despesa do imóvel que era dela, que ela está passando para mim, e ela fica com a despesa do imóvel que eu estou passando para ela, como se fosse compra e venda. Não sei porquê, em algumas regiões do Brasil, muitos tabeliões têm receio de fazer esse contrato de permuta. Eles orientam a fazer compra e venda. Bobagem, né? É um contrato tipificado, estudado como contrato de espécie, e não tem nada assim que possa causar uma dor de cabeça, de nulidade, não tem. A questão é, se não tem torna, não tem em relação a IR, né? Não tem tributação. Se tem torna, tem que ser analisada essa torna, pode ter aí a tributação em cima da torna. A jurisprudência brasileira defende que acima a torna, a diferença em dinheiro acima de 50% deixa de ser permuta, passa a ser compra e venda, mas é um contrato que não tem muitas características diferentes do que a gente vê no mercado. Eu sempre trago aqui na nossa pós com muito carinho para você, para te manter atualizado. Esse é um compromisso que eu tenho com você. Uma decisão recente aqui, ó. O STJ decidiu que contrato de permuta não se equipara ao contrato de compra e venda na tributação. Então o STJ recentemente decidiu isso. STJ decide que o contrato de permuta não se equipara a compra e venda na tributação. O contrato de permuta não pode ser equiparado ao de compra e venda para fins de incidência de tributos como o IRPJ, CSLL, PIS e CONFINS, assim como entendeu a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, ao manter o acordo da decisão do Tribunal de Justiça Federal da Quarta Região. Então, nós temos esse tema que é atual aqui. Calil, você tá por aí, Calil? Vamos ver, Calil estava dirigindo aí. O Calil, eu acredito que o Calil, como o Calil ele é corajoso, provavelmente ele faz o contrato de permuta. Não sei porquê, muita gente tem receio de fazer esse contrato. Professor, eu como advogado, o que eu posso fazer? Você pode forçar a fazer o contrato de permuta, falar, não, eu quero a escritura pública de permuta, e esse contrato de permuta, essa escritura pública, para efeitos de registro de imóveis, o cartório vai ter que aceitar. Fala, Calil. Não, desculpa. Imagina, Calil. Calil, fica tranquilo, Calil. Você está dirigindo aí, você está se esforçando para acompanhar a aula. Todos vocês são 10. Calil, no cartório lá, você faz com facilidade contrato de permuta
Ou você também faz igual alguns tabeliões que existem no Brasil, que tem receio, tem medo, tudo é compra e venda. O que você pensa sobre isso, Calil? A gente faz, não tem problema nenhum com a permuta. A gente só toma cuidado com a torna, sempre. Mas as pessoas acabam deixando de fazer. Por quê? Porque dependendo da localidade do imóvel, dependendo do registrador, ele exige que, também é outra coisa estranha, mas ele exige que para registrar a permuta tem que fazer os 2 registros. Não pode registrar de uma parte e depois registrar da outra. Não é o caso do registrador daqui, mas quando é imóveis de fora, aí as pessoas falam, não, então eu vou fazer a minha compra e venda e o outro faz a compra e venda. Só que a gente não tem problema nenhum fazer permuta. Ô Calil, você falou algo importante, hein? Aqui em São Paulo nós temos alguns cartórios, são poucos. Pelo menos no município de São Paulo nós temos 18 cartórios de imóveis, né? Nós temos alguns cartórios que jogam essa. É permuta, 2 registros. Por isso, em algumas situações, já conhecendo o cartório que faz isso, nós orientamos fazer compra e venda. É realmente complicado, né? Porque nós sabemos que no direito tem fundamento para tudo. Então, o cartório que exige isso, ele fundamenta bem, né, Calil? Mas não é correto, né, gente? Não é correto. E nós temos uma omissão em relação a isso, né? Nós não temos ainda nenhuma manifestação nesse sentido. A saída é verificar se o cartório aceita a permuta da forma de um registro só. Se exigir 2 registros, a saída que a gente pode apontar para o nosso cliente, para nós, é fazer exatamente o exemplo que o Calil trouxe em aula, né? Fazer contratos de compra e venda separado para evitar isso, porque cada um gasta só com o seu registro, com seus emolumentos, né? É um cuidado que a gente tem que ter. O legal é que imposto de renda já resolveu. Não tem torna, não há que se falar imposto de renda. Nós temos já um fundamento para isso, ótimo. Em relação à tributação equiparada aqui, o STJ decidiu também. Aqui, ó, STJ decide que contrato de permuta não se equipara ao contrato de compra e venda. Então nós temos um respaldo aqui. Mas tem cartório que ainda continua usando fundamento, né, Calil? Professor, só pegar um gancho aí. O professor falou da parte do imposto de renda. Eu queria ter complementado lá atrás. Na seção onerosa do usufruto, falando aí para a Jaqueline, incide o imposto de renda, a pessoa tem que comprovar que ela tinha aquela quantia para poder adquirir. Não comprovar na escritura, mas ela vai ter que declarar isso futuramente. Então tem que lembrar disso. Pode ser uma opção, mas não é doação. Então, mas é doação. Bem lembrado, Calil. Bem lembrado. Então, esse contrato de permuta aqui, ele é interessante. E por que permuta? Nós não vamos confundir, né, permuta com outros contratos, porque tem que ter troca, hein? Troca. Se não tem troca, não há que se falar em permuta, hein? Para finalizar, hein, gente, rendeu muito, hein? Só bater um papo aqui sobre o contrato de seguro, hein? Também é um contrato muito utilizado. Hoje tem seguro para tudo, né? No Brasil, o seguro apareceu como seguro patrimonial, foi ganhando força com El Chan, a Carla Pérez lá do El Chan, né? Jogadores de futebol começaram a fazer seguro do corpo, da perna, do joelho, do bumbum, não é isso? Começou a ganhar força o seguro. Hoje tem seguro de tudo. E um seguro que muito cartório tem, muito escritório de advocacia tem, muito advogado tem, é o seguro de responsabilidade civil, que é importante hoje em dia. Quando nós falamos de seguro, é muito importante também um contrato tratado em contratos em espécies, lá no Código Civil. O contrato de seguro, ele tem várias regulamentações importantes. Primeiro, que o seguro, nós temos algumas regras importantes, como o multisseguro. No Brasil, existe uma proibição, uma vedação em relação ao multisseguro. Se você faz seguro do seu carro, você consegue fazer um seguro, você não consegue fazer 2, 3 seguros do seu carro. Existe uma informação, o seguro consegue rastrear isso e ele proíbe o segundo seguro. Ele veda, né? Ele fala não. Por quê? Porque nós temos uma proibição do multisseguro. Isso para evitar fraude, porque senão o sujeito fazia 5 seguros diferentes, depois ele sumia com o carro e aí ele conseguia ganhar dinheiro com isso. Então nós temos uma proibição em regra geral do multisseguro. Aonde é permitido o seguro, o multisseguro? Em quais situações em caráter de exceção? Quadros, grandes obras, né? Então você pega um quadro que vem para o Brasil para ficar em exposição. Aconteceu recentemente com a taça da Copa do Mundo. Talvez uma seguradora não quer assegurar sozinha. Ela sabe se acontecer uma fatalidade, o roubo, o furto, o extravio, a destruição, ela vai ter que arcar sozinha. Então ela arca
ela faz um contrato de seguro com um percentual, 30%, 40%, 25%. Então nós temos aí nesse caso várias seguradoras segurando bem o objeto, isso é chamado de multisseguro. Isso seria exceção no direito brasileiro, uma exceção porque em regra o multisseguro é proibido aqui. E quando a gente fala de multisseguro também é um ramo interessante, hein, gente? Faltam bons profissionais que entendam de fato de seguro, hein? E seguro dá dor de cabeça, seguro, todo mundo tem problema todo dia com seguro, seja seguro de saúde, seja seguro de vida, seja seguro patrimonial, dor de cabeça na certa. Seguro você paga, a hora que você vai usar, o seguro faz de tudo para não pagar. Nós temos aí uma empresa gigantesca, conhecida em seguros no Brasil, acho que é uma das mais conhecidas, mais famosas, não precisa nem falar o nome. O que essa empresa tem? Tem um departamento, praticamente um CSI, né, um FBI, para procurar pelo em ovo, para não pagar o seguro, a indenização. E por que a empresa faz isso? Porque esse departamento fica procurando omissões, mentiras na apólice, no contrato de seguro para não pagar. Então seguro é muito arriscado no Brasil, ainda você pagar o seguro e não receber. Nós que atuamos na advocacia, o cartório também, o Calil, nós fazemos confusão com termos, hein? E o seguro adora que a gente faça confusão, né, Calil? Fala, Calil, fala. Eu tenho um parente que trabalha com seguros e ele me fala que eu falo, às vezes eu converso com ele e falo, cara, mas é muito fácil fazer o seguro e tal. Ele fala assim que as operadoras, elas percebem a fraude quando está fazendo, mas elas não falam naquele momento, porque o que ela quer é fazer o seguro. E aí ela já deixa separado lá. Quando acontece o sinistro, ela vai direto naquela fraude que tinha acontecido. Ela só vai manifestar na hora de pagar. Na hora de receber, não. Ô Calil, e tem corretor e também a seguradora omite essa informação, porque consta no sistema, omite essa informação sabendo que a hora que for furtado o carro, roubado, ninguém vai pagar. Porque a regra o multisseguro proíbe o pagamento de qualquer seguradora. O cara tem 6 seguros, 6, 7 seguros, não vai receber de ninguém, né? Para evitar fraude. Brasil, né, Calil? Brasil. E eles adoram que a gente faça confusão com os termos, hein? A apólice, o brasileiro acha que a apólice é o contrato de seguro e não é, hein? A apólice é um resumo. Por isso nós temos que exigir o contrato, principalmente cartório, né, Calil? Porque o seguro de responsabilidade civil de cartório é muito complexo, né? É um seguro que você precisa ter muito atento, senão você paga para não receber se precisar. Então precisa ter acesso ao contrato de seguro, não só a apólice. E as seguradoras são terríveis, elas normalmente mandam só a apólice. Você nunca recebe esse contrato, né? E a gente precisa cobrar o corretor ou cobrar a seguradora e receber o contrato de fato. Outra confusão que é feita também, Calil, é prêmio, né? Prêmio dá a entender que nós estamos recebendo. Opa, prêmio. Não, prêmio é o que a gente paga. E eu falo isso porque eu fiz uma ação contra uma seguradora de um cartório, o cartório contra a seguradora, eu fiz uma ação e a advogada que fez a digitação, ela errou. Ela colocou prêmio, né? E passou despercebido. Não, prêmio é o que você paga, não é indenização. Apesar do nome ser prêmio, é o que a gente paga. O que a gente recebe por direito, né, pelo próprio contrato aleatório, é de fato a indenização, hein? Então é importante também, né, lembrar disso também. Seguro é um contrato totalmente diferente dos outros, merece uma atenção especial, porque atualmente quem não usa seguro? Contador usa, médico utiliza, hospital, advogado, cartório, o seguro de responsabilidade civil, graças à bendita tese da perda de uma chance, né? Ah, o cartório fez eu perder uma chance, o advogado fez eu perder uma chance. Ô tese, né, que veio para pentelhar todo mundo, não é isso? Mas é o que o Calil falou, veio para pentelhar, mas veio para forçar todo mundo estudar mais, ficar mais atento, mais esperto, né, Calil? Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Então, outro contrato que eu queria... Fala, Calil. Veio para filtrar. Para filtrar, verdade. Quanto mais o profissional tiver receio de fazer besteira, mais ele é obrigado a estudar, né, Calil? Se atualizar, né? Se atualizar. Vamos lá, ó, mais um ponto importante aqui que eu queria falar com você então, hein? Compra e venda, no Código Civil aparece no artigo 481, nós temos o regramento da compra e venda, lembrando que o direito imobiliário registral, nós temos os conceitos e temos princípios próprios, né? A compra e venda, claro que a compra e venda é compra e venda, usamos o
o artigo 481, mas nós temos alguns entendimentos diferentes lá dentro da nossa estrutura de direito imobiliário registral. Mas o compra e venda em regra, olha o conceito aqui, ó. Contrato de compra e venda é o contrato pelo qual os contratantes se obrigam a transferir o domínio, a propriedade de certa coisa móvel ou imóvel a outra, sendo recebido o preço certo em dinheiro. Então, esse é o conceito de compra e venda. Característica de compra e venda em todos esses contratos imobiliários que nós falamos, hein? Nós falamos do preliminar, falamos do contrato de cessão de compra e venda à vista, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, cessão de direitos, compromisso, promessa. Todos esses contratos possuem essa característica aqui, ó. Bilateral e sinalagmático, consensual, oneroso, comutativo e não solene até a página 2. Por que até a página 2? Porque requisito para fazer o registro no cartório de imóveis. Acima de 30 salários mínimos, artigo 108, eu preciso ter escritura pública, senão eu não consigo, né? Então, ele, em regra, não é solene, mas tem um ato formal quando ultrapassa a 30 salários mínimos. Nós falamos aqui também da venda de ascendentes e descendentes, hein? Essa venda de ascendentes e descendentes merece o quê? Merece uma observação especial. Porque no próprio artigo 496, o cartório, inclusive, né, tem que fiscalizar isso, né, Calil? Verificar se não é uma situação de simulação fraudulenta. Apesar de ter que fiscalizar, não tem muito o que fazer, que é o que o Calil falou. Porque no Brasil é usado todo dia, compra e venda em ascendentes e descendentes, entre ascendentes e descendentes, para simular, na verdade é uma doação, fugindo dos herdeiros necessários, né? Da proteção dos herdeiros necessários. Então, importante também. Vamos lá, outro detalhe importante aqui, ó. Despesas com a escritura pública e tradição. Também não podia passar na nossa aula, hein? A resposta está no 490. A resposta está no 490 do Código Civil. No silêncio do contrato, o comprador arca com as despesas de escritura e registro, e o vendedor aquelas necessárias à tradição. Então a resposta está aqui. Também é objeto de dúvida também. Outra situação também que nós temos que tratar sempre em relação a contratos é o risco da coisa perecer ou danificar. A resposta é o artigo 492, hein? Antes do vendedor entregar a coisa, ele é dono e os riscos são seus, exceto se o comprador estiver em mora. Então também é o artigo que traz uma resposta importante para nós. Para finalizar, evicção e vício redibitório, tem a ver com o mundo contratual, hein? Evicção. Evicção é um vício processual. Professor, comprei um imóvel, não vi, tinha usucapião. Comprei imóvel, não vi, tinha execução, pedido de penhora. Você pode pedir a rescisão do contrato, a devolução do valor integral em virtude da evicção. Quando nós falamos de vício redibitório, não tem nada a ver com processo. Vício redibitório é vício estrutural, tem a ver com construtora. Trincados, rachaduras. Então, toda vez que alguém, nosso cliente, a gente mesmo, parente, queira rescindir o contrato porque o imóvel foi entregue, mas a partir da entrega do imóvel, da posse, o imóvel começa a cair, a porta não começa a abrir, começa a emperrar, vício redibitório, tá? Então, de forma bem didática para explicar para o nosso cliente e a gente guardar, evicção, vício processual. Vício redibitório, vício estrutural. É um jeito mais fácil e didático de guardar isso, hein? Professor, fiz um contrato e não incluí essas cláusulas de proteção à evicção e proteção a vício redibitório. Claro, quando nós fazemos um contrato, o ideal é que seja o mais completo possível. Mas, mesmo não existindo essas cláusulas dentro do contrato, essa proteção, ela é tácita e automática. Todo mundo tem direito a essa proteção, é um plus. O direito dá como plus. Por mais que você não tenha isso mencionado no contrato, você tem de cara, de presente do direito, você tem a proteção à evicção e o vício redibitório. Então, vale a pena lembrar, porque muita gente fala, não está no contrato isso, não tenho responsabilidade. Tem sim. E aí a Jaqueline, a Sônia, que advogam para construtoras, e o professor Júlio aqui, a gente tem que saber que a gente joga essa na peça, né, Jaqueline? Joga para ver se cola, que não vai colar nunca. Mais um efeito psicológico, né? Aquela defesa chamada defesa sem sentido. Porque, de fato, não precisa estar presente dentro do contrato essas duas cláusulas para que a gente tenha uma proteção, né?
na verdade, é automático, é um plus do direito. Então, importante lembrar, não daria para deixar, para esquecer isso. Falamos aqui das cláusulas especiais de compra e venda, tá? Nós temos poucas cláusulas estudadas a partir do artigo 505. Retrovenda. Professor Júlio, o que é essa bendita retrovenda? A retrovenda, muita gente fala, não existe isso. Isso cai em desuso. Mentira, Calil falou a verdade, é a cláusula usada por agiota. Né? A agiota empresta dinheiro e faz a cláusula de retrovenda. Retrovenda eu vendo para Jaqueline, mas eu falo para Jaqueline, eu vou vender para você, mas eu quero uma cláusula de retrovenda dentro da escritura pública de compra e venda, porque se eu quiser voltar atrás, eu posso voltar. A Jaqueline fala, o professor Júlio, imagina que vai querer o imóvel de volta, imagina, não vai querer nada, nem tem dinheiro para isso. E aí, chega uma hora, o que acontece? Eu falo, não, eu quero de volta. Manda a notificação para a Jaqueline fala, não vendo para você de volta, não quero, estou adorando morar aqui. Cabe a ação, nome da ação, ação de, chamada ação de regresso, né? Regresso, e tem outros nomes também que é utilizada pela doutrina brasileira, mas um dos nomes que é dado, regresso. Essa ação também, ela também pode ser feita com outro nome, ação de retrovenda, também um nome utilizado também, ação de busca, vários nomes, hein? Essa ação, ela é que nem o uso capião de abandono de lar, tem vários nomes, meação, filiação, vários nomes. Mas o nome que eu mais conheço e mais antigo é a ação de resgate, né, gente? Ação de resgate é o nome mais antigo e, na minha opinião, o nome mais correto, ação de resgate. Então, retrovenda. Prazo da retrovenda. É isso aí. Prazo. Acertei, peguei você agora, hein? Jaqueline, o prazo é 3 anos. Eu posso pactuar um prazo menor, um prazo diferente, mas o prazo máximo 3 anos. Existiu uma discussão sobre isso, mas hoje ficou desta forma definido. Segunda cláusula chamada de jet especial, ou cláusulas especiais de compra e venda, é a cláusula chamada cláusula a contento, ou sujeita à prova. Aí eu escutei outro dia no congresso, essa cláusula é bobagem, né? Cai em desuso. Na minha opinião, é a cláusula mais atual que nós temos hoje, pronta. É a cláusula especial mais usada hoje por investidores. Por quê? O investidor hoje, o perfil, até pelas mídias, né? Ele compra sem pisar no imóvel, né, Jaqueline? Ele compra, ele mora nos Estados Unidos, ele mora na China, e ele compra aqui no Brasil uma fazenda e nem pisou no imóvel, nem tem interesse de pisar. Então ele compra com base nas imagens do Google, ele compra com base nas imagens de uma filmagem no celular, o drone, hoje é muito comum passar o drone. Então a cláusula de venda a contento ou sujeita à prova, eu falei no congresso, né, é a cláusula de todas essas cláusulas especiais aqui, chamadas de cláusulas especiais, essa segunda cláusula, na minha opinião, é a mais importante para a atualidade. Hoje o advogado, hoje o escrevente, né, o Calil, talvez numa conversa ali, percebendo que a pessoa está comprando um imóvel na cidade sem olhar, talvez uma orientação dessa cláusula, né, Calil, é perfeita. É perfeita por quê? Porque vai proteger o comprador. Ele vai comprar, ele vai ter um prazo para desistir. Se ele perceber que comprou gato por lebre, né? Ou seja, ele comprou algo que realmente não era aquilo que ele pensou que era. Então, é sim a cláusula da atualidade, hein, gente? Essa cláusula vem da contento e sujeita à prova. Outra situação que eu vejo muito essa cláusula é na compra de comércios. O sujeito que está atualizado ali, está ligado, ele vai comprar um restaurante, uma cafetaria, um mercadinho, um posto de gasolina, um lava rápido, qualquer coisa que ele vai comprar, um fundo de comércio, um ponto comercial. Se ele está bem orientado pelo advogado, por alguém da família, a orientação, uma das boas orientações é essa. Porque aí eu compro o lava rápido, estacionamento, o posto de gasolina, fico um mês lá. E eu vejo que quem me vendeu, me prometeu um baita movimento naquele posto de gasolina. Quando eu assumi, parecia uma fraude. E tem gente que faz isso, né? Dá dinheiro pra todo mundo, vai lá pôr gasolina, hein? Só pra fingir que tem movimento no posto. Né? Então, a hora que ele percebe que não é nada daquilo, ele consegue desistir com facilidade no negócio. Então, essa cláusula aqui de venda a contento e sujeita à prova é a segunda cláusula especial, de jeito especial, ela deve ser olhada com carinho, hein? Não é desatualizada, não. Na minha opinião, acho que é condiz mais com a realidade, hoje em dia, do investimento, de investidores que compram a todo momento imóveis sem pisar na área, né?
sem aquele contato pessoal e subjetivo. Calil, você está dirigindo aí, não quero te atrapalhar, mas você está acompanhando a aula. Você já usou muitas essas cláusulas nas suas escrituras públicas? Não, nunca usei. Nunca usou. Calil, quando você perceber lá, né, fala para os escreventes, o pessoal que te ajuda, quando você perceber lá que o comprador é uma pessoa que está comprando pela internet, por imagens de drone, imagens de Google, fica a dica aí para dar uma força, né? Ó, eu oriento você a comprar com venda a contento, né, sujeito à prova. O que quer dizer? Você comprou com base nas provas que foram apresentadas, né? Pode ser até de forma acumulativa, hein? Você pode acumular essa cláusula com a terceira que nós vamos falar agora, que é a venda sobre documentos, que é tratada de forma diferente. Você pode acumular as duas cláusulas nesse caso. Quando nós estamos orientando um investidor, um comprador, que não vai pisar na área, que não quer ir até o local, ele está comprando com base em filmagem, fotos, as duas cláusulas vão proteger esse sujeito, né? Tanto a venda sujeita à prova ou venda a contento, quanto a cláusula especial, a terceira, que nós estamos falando, venda sobre documentos. Por que venda sobre documentos? Isso quer dizer que quem está comprando com base só naqueles documentos. Ele não fez uma topografia, um georreferencial, ele não foi na área, ele não pisou no local, ele não fez uma análise subjetiva. Então a terceira cláusula aqui, que é a chamada adjeto especial ou cláusulas especiais de compra e venda, também é muito importante e eficaz, hein, gente? Também é importante. A quarta cláusula, nós temos 5, hein? A quarta cláusula nós já falamos, que é a preempção ou direito de preferência. Objeto de lei, lei condominial, também lei do inquilinato e também direitos hereditários, sucessão, né? Tem direito de preferência, mas pode ser pactuado. O direito brasileiro, o Código Civil, entende também que pode ser uma cláusula chamada fast full, né? Por que fast full? É cláusula pronta. Eu vou lá e pego essa cláusula pronta. Cláusula especial, adjeto especial. E a quinta e última, venda com reserva de domínio. Só que aqui o Código Civil não lembrou da gente, né? Porque a venda com reserva de domínio é usada para bens móveis. O Código Civil não lembrou de quem atua no direito imobiliário, direito registral, mas hoje nós temos a boa lei, né? Que é a lei de alienação fiduciária, que protege muito mais que essa simples cláusula aqui, né? É a lei que protege totalmente a instituição financeira no financiamento imobiliário. Tanto é que se a parte não paga o financiamento imobiliário, ela não precisa ingressar com ação, nada disso, o banco pega e já manda para o leilão, normalmente na terceira parcela, em atraso, após uma simples notificação, já manda para o leilão extrajudicial. Ou seja, o sujeito fala, não estou pagando as parcelas e não acontece nada, acho que o banco esqueceu de mim, que bom, né? Hora que alguém remata o imóvel, dá-lhe ação de missão de posse, né, Calil? Eu escutei isso outro dia. O sujeito não pagava a prestação fazia 2 anos. Aí ele veio falar para mim assim, olha, eu não pago a prestação faz 2 anos, mas nunca recebi notificação, nunca recebi nada, professor Júlio. Eu falei assim, mas você nunca recebeu nada? Não. Aí eu fiz uma pesquisa simples, o imóvel dele já tinha sido arrematado já. Quase deu um infarto aqui. Mas tem que falar a verdade, né, Calil? Não tem jeito. O cara, o que ele achou? Que o banco esqueceu dele, Jaqueline? O banco esqueceu de mim, se atrapalhou. Não, mas ninguém... É engraçado isso, né? Os caras falam, mas ninguém me procurou para receber. Ele não sabia que tinha que pagar. É um absurdo. Nunca me ligou. Não, meu Deus. É uns absurdos, né? E aí já Professor, tinha... Fala, Calil. E a reserva mental? Essa não é usada, né? Ou como ela é usada? Na verdade, a reserva ambiental, ela existe de fato, mas ela é muito pouco utilizada, né? Não pegou, né, Calil? Os adjetos especiais, as cláusulas especiais de compra e venda, já existe um preconceito, um esquecimento, né? Por parte de muita gente, dos operadores do direito, tudo. E a de reserva ambiental também, né? Mais ainda, não pegou. Muita gente entende que talvez você mencionar que uma cláusula de responsabilidade ambiental ela é mais eficaz que propriamente usar o termo cláusula de reserva ambiental. Hoje em dia, os contratos que a gente vê muito, Calil, acho que você vê também no cartório, tudo é responsabilidade, aquela cláusula completa, né? A responsabilidade a partir da venda civil, criminal, ambiental, trabalhista é do comprador, não é isso? É o chamado copia e cola, né? Eu acho até que essa cláusula contento hoje substitui bem essa reserva mental, né? Substitui bem, acho que ela acaba sendo mais completa, né? De certa forma, né, Calil?
acaba sendo mais completa, né? Acaba sendo mais eficaz. E é engraçado, né? Tudo que é cláusula pronta, não sei o porquê, parece que o advogado brasileiro e o cartorário não confia, né, Calil? Você percebeu? Nós temos muitas cláusulas prontas dentro do código e a gente pouco usufrui disso, né? Acho que é falta de conhecimento também, de atualização e de segurança também, né? Eu acho que é a insegurança em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. E a insegurança vem por conta da falta de conhecimento. É verdade, Calil. Gente, chegamos ao final, hein? Falamos de muita coisa, rendeu, hein? Rendeu. Quero agradecer a todos aqui. Ficou alguma dúvida? Estou aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida posterior, gente, parceria. Professor Júlio, preciso de você. Liga aqui no escritório. Se vir para São Paulo e ficar sabendo que você veio e não vem tomar café comigo, fico chateado, viu, Calil? Fico chateado. Viu, Rogério? Sanchez, Jaqueline? Vem tomar café comigo. Eu quero ir sim. Eu estou desenvolvendo algo, né, nesse sentido também, igual o professor faz daí, mas claro, bem mais modesto. Eu gosto muito de ajudar as pessoas em orientação, um pouco que eu sei, eu gosto sempre de passar. Então eu estou desenvolvendo algo nesse sentido também, quero trabalhar com consultoria, assessoria, o que é um prazer para mim também estar sempre... Ô, Calil, e faz sim, Calil, faz, viu? Faz porque você trabalha com amor, eu vejo isso. Eu vejo, faz sim. E o Rogério, você viu o Rogério criando aqui no meio da aula, ele tá criando lá um guia, né, para ajudar as pessoas. Pô, isso é ser humano, legal, né? Isso é ser humano, é diferente, a turma é diferente. Gente, que encontro maravilhoso, que bacana, que legal, apesar da chuva aí que derrubou o sinal, né? Mas foi um encontro muito bom, muito proveitoso, a gente conseguiu esgotar a matéria, esgotar o assunto, trazer aí os contratos que realmente nós trabalhamos, usamos. Que discussão legal, hein, gente? Que bacana. Nós temos uma aula ano que vem, espero que seja presencial, até pra gente tomar um café, ir na churrascaria, bater um papo, se ver, não é isso? Não sei se vai poder abraçar, dar um abraço aí. Acho que sim, porque nós vamos tomar vacina. Mas eu tô à disposição, viu, gente? Com muito carinho. Depois me coloca lá no grupo também, para poder participar com ideias, com modelos, para ajudar vocês também, receber informação. E o que vocês precisarem, eu tô à disposição. Essa turma eu gosto muito. Eu falo que é uma turma de bom senso, é uma turma que a gente pode transformar em amizade, porque merece isso. É uma turma diferenciada. Que turma legal, viu? Que turma legal. Ainda mais hoje que nós estamos vivendo uma sociedade tão fútil, né? O ser humano muitas vezes ele não quer estudar, não quer saber, não tem assunto, né, Calil? Não participa, né? Ah, tudo tá bom. Não quer se ajudar. Não quer se ajudar, tudo é ruim, tudo não presta. Né? Nós estamos vivendo uma sociedade meio esquisita, né, gente? Tomara que nossos filhos não sejam assim. Vamos criar elas... Nós vamos melhorar isso. Nós vamos melhorar esse país. Vamos melhorar esse país, verdade, Calil. Obrigado, gente, coração, viu? Obrigado a vocês, bom final de semana. Obrigada, professor. Bom final de semana, pessoal.